Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-no de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? E eles usavam essa pergunta como uma armadilha, para terem de quem acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio aonde estavam. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Senhor, a tua palavra foi lida. Me usa, Senhor. Me usa de uma forma maravilhosa nessa noite. Eu venha falar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, para o teu povo. Eu não venha falar nada de mim, nada do que eu acho, nada do que eu penso. Mas o Espírito Santo de Deus vem me usar nessa noite. E venha falar aquilo, Senhor, que o Senhor tem para falar com a minha vida e com a vida da tua igreja. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. E nós queremos ouvir a tua voz. E nós vamos ouvir a tua voz e obedecer, Senhor, a tua palavra. Porque nós queremos, ó Pai, viver o melhor dessa terra. E nós só vamos viver quando nós aprendemos a obedecer a tua palavra. Nos ensina a ser obedientes, Senhor. Senhor, fala conosco de uma forma, Senhor, direta, Senhor. De uma forma que nós vamos entender qual, Senhor, é a boa e perfeita e agradável a tua vontade para com as nossas vidas. E nesse momento, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar a cada um, Senhor, que entrou nesse lugar. Mesmo aquele que entrou, Senhor, aqui cansado, veio direto do trabalho. Eu sei que o cansaço físico, Senhor, às vezes nos pega. Até eu estou cansado. Mas o Senhor renova as nossas forças. Nós vamos sair daqui, Senhor, para um final de semana de bênção e de vitória. É dessa forma que eu creio, em nome de Jesus. Amém? Você pode assentar. E quando você assentar, você aplauda. Glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. E a misericórdia do Senhor, ela é muito grande para com as nossas vidas. Essa palavra fala de uma mulher adúltera. O adultério, estávamos participando do encontro de casais e foi abordado esse tema, que muitas das vezes a gente achamos que o adultério é só quando o marido ou a mulher, sai fora do casamento, se envolve com outra pessoa, mas adultério é tudo aquilo que você adultera, uma lei, tudo aquilo que você adultera, algo que é para você fazer, você passa a adulterar. Adulterar é documento, adulterar tem muitas coisas, leis, tudo que você vai contra é um adultério. Mas hoje nós vamos falar sobre essa mulher. E a lei de Moisés era muito específica quando falava de adultério. A palavra dizia que quando taus fossem pegos em adultério, tinham que ser mortos a pedradas. Mas o que me chama a atenção, e o pastor sempre fala sobre esse assunto, é que a mulher, ela não adulterou sozinha, né? Tinha outra parte, né? Tinha ou não? Tinha. Ela adulterou com quem? Com alguém. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que só ela foi julgada e acusada. Só ela foi trazida pelas pessoas, só ela foi colocada ali ao meio das pessoas para ser julgada, para ser condenada, mas a outra parte que estava com ela, de repente saiu leso, de repente saiu livre, de repente não teve ali o peso da acusação, de repente não sentiu-se ali como uma vítima. E aquela mulher foi ali meio que jogada ali, e Jesus estava ali ensinando, pregando. E todo momento, querido, nós vamos ser atormentados
pessoas vão se levantar, vão chegar até nós, tentando nos acusar, nos colocar em prova. Mas como Jesus, nós temos a palavra de vida eterna. E quando traz aquela mulher, Jesus de repente ele já viu de longe. Ele já viu aquela mulher vindo, de repente já tomando um safranão, de repente tomando já uns empurrão, de repente ali as pessoas, mata essa adúltera, mata, ela não tem vergonha, mata, ela é vergonha para a sociedade. E Jesus de repente de longe ele já começou a ver toda aquela confusão. Mas ele continuou ali ensinando, ele continuou ali explicando. Ele tinha um contrato com o Pai. E quando chega aquela mulher, os caras já chegam meio que, colocando pressão em Jesus. Então Jesus diz a lei de Moisés que tal mulher pega em adultério tem que ser morta. E Jesus vê toda aquela situação. Jesus analisa toda a situação. Jesus analisa os acusadores e a vítima. E nessa noite, Jesus ele está olhando ao meu e ao teu coração. Jesus está olhando a minha situação e a tua situação. Jesus está olhando o meu problema e o teu problema. Jesus está olhando o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. As lutas que eu estou enfrentando. As pedradas que eu estou tomando. E Ele conhece o meu e o teu coração. E de repente você está pensando ou pensa em parar, em desistir. De repente essa mulher, quando ela é pega, quando ela é levada, ela já falou assim, para mim já não tem mais jeito. A minha vida acaba hoje. Eu errei, eu vou pagar. De repente ela já não tinha mais perspectiva nenhuma de vida. De repente ela já não tinha mais sonhos. De repente ela falou assim, acaba hoje o ciclo da minha vida. Mas quando chegou até Jesus, Ele transforma aquilo que não é naquilo que pode ser. Jesus, Ele muda a doença em cura. Jesus, Ele muda a tristeza em alegria. Jesus, Ele muda aquele que de repente é desprezível aos olhos da sociedade e coloca o homem e a mulher de pé. E eu vejo aquela mulher chegando, chorando, triste, imaginando que já estava morta. Eu quero dizer para você, de repente a palavra veio que vai ter corte, vai mandar embora, porque não tem mais jeito, teu marido não tem mais jeito, teu filho não tem mais jeito, teu casamento não tem mais jeito, as coisas não tem mais jeito. A última palavra é de Deus para com a tua vida. E a palavra de Deus é de vitória sobre a tua vida. E aquela mulher chega e fica ali acuadinha, encolhida no meio, e as pessoas ali falando, Jesus só ouvindo. Jesus se abaixa, se inclina e depois ele se coloca de pé. Tem momentos na minha e na tua vida, querido, que é momento da gente se abaixar. Não adianta você retrucar, não adianta você bater de frente, não adianta você querer questionar, não adianta você querer, não, mas espera aí, viu? Não é assim, não, ei. Jesus, ele podia falar, ei, espera aí, vocês têm pecado? Vocês não têm pecado? Vocês são pessoas fiéis, vocês são isso. Jesus podia já na hora dar um na lata. Mas o que Jesus fez? Ouviu e analisou toda a situação. Ele se coloca de pé e fala assim, viu? Faz uma pergunta. Aqui dentre vós, tem alguém que não tem pecado? Você imagina a cara dos caras. Imagina a cara daquela mulher. Só daqueles caras já está julgando. A palavra de Deus, não julgueis para que não sejais julgados. Então só dos caras já ter trazido ali, começou, ali, fala, Jesus tem que matar, tem que morrer, adulterou, está errado. A lei diz isso. Eles já não estavam julgando. Então já estava errado. Quando Jesus se coloca de pé e fala assim, viu? Alguém aqui não tem pecado? Então pode tirar a primeira pedra. Querido, eu imagino aquela mulher na cena. Quando fala assim, ela faz assim. Ó. Mas quando toca na ferida, quando toca naquilo que precisa ser mudado na minha vida e na tua vida, a gente fica sem ação e sem reação. E Jesus, ele toca sempre naquilo que de repente você acha que nunca e ninguém vai tocar.
Nessa noite, o Senhor, Ele quer tocar aonde de repente você fala assim: aqui não, Deus, aqui não, Jesus, isso aqui é meu, isso aqui eu vou guardar para mim. Mas nessa noite, Deus, Ele vai tocar naquilo que de repente você acha que Deus não pode tocar. Ele vai tocar e vai te libertar nessa noite. E aquela mulher ali, não entendendo tudo, não entendendo a situação. Aí a palavra do Senhor diz que cada um começa a sair. Sai um, sai outro e começa a sair pelos velhos. E um foi saindo, cada um foi saindo, jogando ali sua pedrinha, jogando ali do tijolo. E fica Jesus e aquela mulher. Querido, Jesus, Ele sempre vai estar pertinho de mim e de você. Depende de você estar numa situação que você olha para a direita, não tem jeito. Você olha para a esquerda, não tem jeito. Você olha para trás, não tem jeito. Para frente piorou. Mas Jesus, Ele sempre vai estar ao teu lado. Ah, mas pastor, eu sou errado. Pastor, eu tenho problemas. Pastor, eu tenho isso. Pastor, eu tenho vício. Pastor, eu preciso mudar, eu preciso me transformar. Pastor, o meu casamento está assim, meu filho está assim, meu marido está assim. Não importa o jeito que você entrou aqui. Importa o jeito que você vai sair deste lugar. Aquela mulher, ela não viu, ela não tinha o que fazer. Para ela já estava tudo perdido. Mas quando ela teve encontro com Jesus, Jesus pôde mudar a situação, a história da vida dela. E nessa noite, Jesus, Ele pode mudar a história da minha vida e a história da tua vida. Não importa o jeito que você entrou aqui dentro. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você está passando. Importa que Jesus, Ele está aqui. E Ele vai abençoar a minha vida e a tua vida. Esse ano foi um ano difícil para todo mundo, né? E mês de setembro, outubro, novembro, foi um mês difícil. Graças a Deus, sempre foi dizimista, sempre fui ofertante. Mas a minha vida financeira deu uma decaída muito grande. Chegou a ponto de chegar para receber e ter o dinheiro apenas ali para pagar só a conta e as demais coisas. A gasolina para mim vir para a igreja, pagar a água, a luz, né? As coisas. A gente não vive só de água e luz, tem comida, tem vestimenta, tem tudo isso, tem remédio que eu tomo, tem remédio que eu compro. E a mulher grávida tem remédio que ela precisou tomar também. E aí eu falei: Senhor, o que eu faço? Mas eu entreguei ao Senhor. Passou setembro, aperto, passou outubro, aperto, passou novembro, aperto. Mas esse mês o Senhor bradou na minha vida. Mas eu não deixei nenhum dia de vir na casa do Senhor. Eu não deixei nenhum dia de fazer. Teve uma vez que o pastor me convidou, uma igreja longe. Eu não tinha dinheiro para gasolina. Não tinha. Mas eu falei: eu vou. Eu sei que o Senhor, Ele tem algo para fazer na minha vida. Eu vou. E fui, irmão. Cheguei lá, né? Assim, na minha simplicidade, do jeito que eu sou aqui, fui, preguei no final do culto. Deus me abençoou a vida do irmão. O irmão me deu o dinheiro, coloquei a gasolina, deu para mim e vim embora. Deu para mim vir a semana inteira no culto. Mas eu podia falar: não vou, não dá. Ah, não tenho, não posso. E tem momentos na vida da gente que a gente passa, querido. A gente passa por momentos difíceis na nossa vida. A gente passa por momentos que, de repente, você fala: mas Deus, por que está acontecendo isso? E em nenhum momento eu reclamei. Em nenhum momento eu murmurei. Eu adorei o Senhor. Só que essa mulher, ela não entendia o que era adorar. Ela já esperava a morte. Ela já esperava a situação adversa. Mas Jesus estava do lado. Quando Jesus está do lado, o mal pode até se levantar, o inferno pode até se levantar, mas a presença do Senhor Jesus, ela nos guarda e nos livra de todo mal. E quando o Senhor fala para ela: ei, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olha para um lado, ela olha para o outro: não sei. Então nem eu vou te julgar. Vá e não peques mais. A palavra revelada para mim e para você é para nós nos colocarmos de pé na nossa vida. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo. De repente tem perdão, libera perdão. Não espere chegar o dia 31, não. O dia 1º, né? As pessoas, né, faz isso, né? Ai, me perdoa, André. Ai, porque que, né? Para, irmão. Começa hoje. Começa a pedir para o Senhor revelar coisas que de repente está escondidas. Só você sabe, Deus.
E você de repente fala assim, ai, mas aqui não, esse aqui é meu, esse eu vou morrer com isso. Irmão, não morra com isso. Deus, Ele quer nos libertar, nos purificar. E depende de mim e depende de você. Mas o Senhor é tão bom que esse mês entrou o mês de dezembro. Deus abençoou a minha vida financeira. Glória a Deus. Sabe, coisa que de repente eu achei que não ia dar, que eles não iam, né, dar a participação de lucro, de prêmio, bônus que a gente tem por causa da crise. Irmão, tudo foi pago certinho para a honra e a glória do Senhor. Eu estou contando isso para você, que de repente você está achando que as coisas não vai dar certo, de repente você está achando que as coisas tendem a piorar. Não, querido, o cristão, ele pode até passar por dificuldade, mas ele é vitorioso, porque o Senhor, Ele vai na frente, quebrando grilhões, quebrando corrente, e Ele vai abrindo porta para mim e para você. 2017 vai ser um ano de conquista, vai ser um ano de restituição para mim e para você. Se você crê, o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para fazer na minha vida e na tua vida. Assim como Ele fez na vida dessa mulher. Para ela era o fim. Para ela não tinha mais jeito. De repente você entrou aqui, pastor, não tem mais jeito. Para você não tem, mas para o meu Deus tem. Ah, mas pastor, o que eu vou fazer? Eu estou desempregado. Ai, Deus, Ele pode abrir uma porta para você amanhã. A palavra do Senhor diz assim: deleita-te no Senhor, que Ele conceberá o desejo do teu coração. Qual que é o teu desejo agora? Feche seus olhos.